Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu preparei a nossa capinha aqui como de costume e coloquei dois títulos que eu vou lê-los agora para vocês. O primeiro título: Descobri que minha namorada flerta no serviço. O segundo título tem a ver com esse relato, que é o seguinte: nunca crie expectativas. Vocês já vão entender porque eu disse isso da gente não criar expectativas. Vamos assistir a esse relato na voz inconfundível do nosso amigo Astolfo e depois a gente volta para continuarmos sobre esse assunto tão comum nos dias de hoje. Você trabalhando, se apaixonar a todo momento por um colega de trabalho. Assiste aí. Fala pessoal, Astolfo aqui para mais um relato do nosso canal. Descobri que minha namorada flerta no serviço, preciso de conselho. Vivo em um relacionamento incrível de 4 anos, porém no começo do ano passado eu senti que nossa relação estava diferente, mudada. Sentia que alguma coisa de errado estava acontecendo e ela estava agindo estranha. Então em algum momento chegou a bomba, ela me confessou em lágrimas por videochamada que estava sentindo sentimentos e até flertando com um colega de serviço, tipo de flerte de olhares. Segurar a mão e até dizer que estava muito a fim de ficar com ele, mas não podia. Mas que colocou um basta quando em uma oportunidade ele chegou nela e com todas as letras disse que queria ficar com ela ali na hora. Ela surtou e aos prantos foi me contar tudo, brigamos feio e quase terminamos. Mas como o diálogo sempre prevalece, nos entendemos e superamos. Ela afirma que chegou ao ponto que chegou principalmente porque ela se sentia muito sozinha morando na capital e pelo fato de nosso relacionamento era semi-distancia. Cidades diferentes. Passamos pelo que passamos. Ela se esforçou muito para recuperar minha confiança. Fomos morar juntos e estamos vivendo nossos melhores momentos. Até agora, novamente senti que algo estava errado. Ela se comportando muito estranha barra distante. Logo bateu um mau pressentimento, e eu só conseguia me recordar de ano passado. Após resistir muito, decidi acessar escondido o celular dela. Sim, sei que é errado e me sinto um lixo por isso. Olhando bem, descobri que novamente ela está flertando com outro colega de serviço. Basicamente os dois confessaram como se acham atraentes e como já tiveram sonhos um com o outro. Vi que ela tentou dar um basta nisso, mas parece que nem ela ou o cara conseguem fazer isso. Parece que estão nessa há pouco mais de um mês. Sinceramente estou sem psicológico para discutir diretamente isso com ela agora, mas gostaria de fazer algo a respeito. Após pensar muito, minha vontade real é ir contar para a mina dele tudo que eu sei e ver a merda acontecer para todo mundo. Obviamente também penso em contar a ela, pois acredito que ela também merece saber. Temos uma relação incrível e me sinto muito realizado. Somos honestos e sempre nos abrimos um com o outro, com exceção desse caso. A amo muito e realmente quero construir uma vida com ela. Mas isso está acabando comigo por dentro. Como vocês lidariam com isso? O que eu faço? Edit, já fiz outro post com o desfecho dessa história. Quem tiver interesse é só procurar aqui no Reddit. Mesmo título, só que com atualização na frente. Atualização: descobri que minha namorada flerta no serviço, bem como haviam muitos interessados em saber que fim teve a história. Trago o desfecho. Quem não sabe do que eu estou falando é só ver o post anterior que fiz de mesmo título. Após 4 dias da descoberta, sentei e refleti muito como me senti em relação a tudo isso e o que deveria ser o certo a se fazer. Avisei a mulher do cara, a qual terminou com ele também e sinceramente desviou de uma bala. Me contou de todo o show que ele fez, e assim que pude fui confrontar a minha ex-namorada. Bem considerando a personalidade forte dela, a conversa foi até tranquila. Fui seco e direto, falando que oficialmente estava tudo acabado e que não adiantava discutirmos. Depois dela relutar um pouco com os mais absurdos argumentos, sentia pressionada por morar junto, intriga familiar, traumas passados. Estava confusa, sente que não aproveitou a juventude, etc. etc. Ela percebeu que eu não iria atrás da minha decisão e só tentou processar tudo. Fez as malas e foi embora de uma vez. Até aproveito para deixar aqui meu conselho. Mulher confusa não se é para ter relacionamento. Se ela começar com esses papos já estranho. Outro relacionamento que tive acabou da mesma forma. Saber se amar e viver grudado aos seus princípios é sempre a decisão certa. Não sei por que demorei tanto para ver que o que estava acontecendo era inaceitável.
Fui cego pela sinergia, vivência e bons momentos que perdurarão por esses 4 anos. Bem, por enquanto estou sozinho na capital, mas logo pretendo voltar para perto da minha família no interior. Agradeço àqueles que deram palavras solidárias, sugestões e realmente tentaram se colocar no meu lugar. Também deixo meu maior desprezo aos mal-amados que só souberam fazer chacota. Incrível ver o nível desse pessoal. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal. Até o próximo! Todo mundo sabe de alguma história de pessoas que se envolvem com outras pessoas em trabalhos, no serviço. Isso acontece de formas diferentes. E quando eu digo de formas diferentes, é com relação ao gênero da pessoa. Por exemplo, os homens, eles se interessam pelas mulheres ou por outras pessoas pela forma sexual da situação. É o desejo. O homem, ele tem aquele desejo de quantidade, não é de qualidade. É bem imbecil isso, né? Para mim é preferível um relacionamento com qualidade e não quantidade, várias pessoas. Isso não importa, isso não é importante. Mas a maioria dos homens gostam de números. Então eles se envolvem com as colegas de trabalho pela bateção de virilha. Já a mulher é diferente. A mulher, ela tem o envolvimento emocional primeiro. Desse envolvimento emocional, a mulher, ela cria expectativas como se a pessoa que ela se encantou, se apaixonou, fosse melhor do que a pessoa que ela estava antes. É aquele ditado que dizem: nem sempre a grama do vizinho é mais verde, é melhor. Estão entendendo? Mas, na infinita idiotice, algumas pensam que a outra pessoa é melhor. Aí depois descobre que a outra pessoa queria somente usá-la como um potinho de espermatozoide. Aí ela vai lembrar que aquele outro que ela rejeitou, que ela traiu, que ela se afastou, era o homem que queria casar-se com ela, que queria constituir família com ela, que amava ela de verdade. Aí, quando ela perceber isso, e já não for tarde, o cara pode já ter casado, já ter seguido em frente. Se não aconteceu isso, pode ser que seja tarde assim mesmo, porque o cara vai realmente ver, pelas atitudes que ela teve, que ela não era a pessoa que ele pensava que era, porque ele criou expectativas que não condiziam com o que ela era realmente. O homem, quando ele descobre a sensação de que está amando alguma mulher, automaticamente ele cria expectativas de acordo com as vontades e desejos dele. Por exemplo, se for um homem que quer casar-se com uma mulher digna, ele vai começar a enxergar essa mulher que ele se encantou como uma mulher digna. Digamos que seja de igreja, qualquer que seja a religião. Aí ele vai pensar: nossa, essa é uma mulher de Deus. Essa é uma mulher que frequenta a igreja. É uma mulher dedicada à fé. Estão entendendo? Ele cria essas expectativas. Nossa, o comportamento dela é diferente de todas as outras mulheres. Aí cada vez mais esse amor dele por ela vai aumentando, pelas expectativas que ele criou em relação a ela. Aí ela fica flertando, dando mole para ele, mostrando que ama ele, e ele pensa: nossa, essa finalmente me ama de verdade. Aí cada vez mais o amor, o sentimento que ele tem por ela vai aumentando. Mas aí depois ela começa a trabalhar, o trabalho faz com que ela se afaste da igreja, da fé, de Deus e dele. Aí ele vai e percebe que ela começou a se envolver com um colega de trabalho. Aí o mundo dele desaba. Onde ele pisa, deixa de existir.
ele pensa: nossa, como eu fui idiota de criar expectativas por essa mulher, que é igual ou pior do que as outras. Aí o cara pode até parecer que ele tem ódio dela, raiva dela. Não, ele não tem ódio e nem raiva dela. Ele continua amando, só que ele tem raiva e ódio de si mesmo, por ter criado expectativas, idealizando uma mulher que não era o que ele pensava que era. Então isso acontece muito. E esse relato mostrou um pouco isso, mesmo que ele não tenha dito claramente, ficou nas entrelinhas. No momento que ele disse que ele vai voltar para o interior, para a família dele, é porque ele quer se distanciar dessa mulher, que é o amor da vida dele. Mas ela mostrou que não amava ele. Ela gostava dele, mas ela, em vários momentos do relato, comentou com ele que não tinha aproveitado a vida, porque ela não tinha experimentado outras pessoas. Quando ela perceber que ela vai ser usada por vários como um potinho de espermatozoides, quando ela perceber que os caras só queriam usá-la, como eu disse, como um potinho de espermatozoide, aí ela vai lembrar daquele cara que realmente queria casar-se com ela, queria constituir família e que amava ela de verdade. Aí vai bater o desespero, o arrependimento, porque ela jogou realmente fora a única possibilidade dela ser feliz. Antigamente não acontecia muito envolvimento emocional nos trabalhos, porque antigamente pouquíssimas mulheres trabalhavam. Então o que acontecia, quando acontecia, era envolvimento de bateção de virilha, não é? É claro, gente, que existia traição também. Os homens traíam em maioria. Agora isso já inverteu. Todo mundo sabe disso, porque eu já expliquei aqui. Não é porque mulher é mais safada do que homem, não é isso. É porque a possibilidade, a oportunidade de uma mulher ter uma fila de homens querendo bateção de virilha com ela é infinitamente maior do que a fila que formaria para ter bateção de virilha com um homem. Eu já expliquei aqui, já dei exemplos. Qualquer homem, se ele for na rua e começar a cantar todas, chamando para bater virilha, ele pode ser até preso, não é? Eu não posso falar a palavra aqui porque o vídeo é cortado. Esse mimimi é uma porcaria. Você não pode falar certas palavras que existem na língua portuguesa, mas não pode falar. Que papagaiada. Mas se a mulher for à rua e se oferecer, se abrir como uma perereca, forma uma fila gigantesca de vários homens querendo. Então, as possibilidades para uma mulher ter a bateção de virilha são enormes. O homem, ele tem que pagar ou tem que ser muito rico, de família rica, tendo supermercados, tendo um monte de coisa. Aí ele atrai mulheres. Agora, se ele for um cara qualquer, sem nada, e ainda mais feio, ele está lascado com farofa. Vocês entenderam, não é? É por isso que os números de traição estão tão altos, porque as pessoas estão interesseiras, porque as pessoas estão aproveitando a libertinagem, a liberdade. Estou entendendo, não é? Mas eu não estou aqui julgando ninguém, não, tá? Esse papel cabe a ele lá, né? Ele é que vai julgar todo mundo. E tá todo mundo lascado com farofa. Continuando, eu coloquei no título: nunca crie expectativas. Isso que arrebenta a pessoa. Quando você cria um monte de expectativas e depois você descobre que a pessoa não é nada do que você pensou, que é pior do que as outras mulheres, que é uma pessoa que finge que ama a Deus, é uma pessoa que finge que segue a Deus, é uma pessoa ambiciosa. E quando eu digo ambiciosa, não estou dizendo que essa palavra é ruim, não. A gente tem que ter ambição, mas não colocando o dinheiro acima de tudo. A pessoa
mostra para gente que é interesseira, isso quebra tudo que você imaginava. Isso detona a expectativa que você criou com relação a essa pessoa. E isso você percebe, tudo isso que eu falei aqui no relato, você percebe que isso está generalizado. A maioria das pessoas estão agindo dessa forma. As pessoas estão seduzindo outras pessoas como se tivesse várias oportunidades de relacionamento. Plano A, plano B, plano C, plano D, e assim sucessivamente. Parece que as pessoas estão tentando seduzir para ter várias pessoas a seus pés, para ali depois avaliar qual é o melhor pretendente. Tipo, eu vou escolher o melhor para casamento. É isso que fica mostrando para gente, como se fosse uma brincadeira, como se fosse um jogo. Aí depois, como eu disse, se torna um potinho de espermatozoide, se arrepende e depois lembra daquele cara bom que amava de verdade e que queria um relacionamento sério. Mas aí já é tarde. Aí não existe força no universo que faça essa pessoa voltar atrás, porque ele criou expectativas e a pessoa mostrou que não é digna. Fazer o quê? Como eu disse, o mal dominou e a quantidade de seguidores que o mal tem e, pior de tudo, infiltrados na casa de Deus é um absurdo e é assustador. Mas tem gente que consegue ver quem é quem de verdade. É pelas atitudes. As pessoas mostram quem são. É pelas atitudes erradas que elas têm. E não adianta fingir. Uma hora a máscara cai. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.